mérito da causa. Ele pode desistir da ação de segurança, chamado writ of mandamus, né? Ação de segurança, pode haver a desistência, desde que ainda não tenha havido o julgamento do mérito. Se não tiver ocorrido o julgamento do mérito, o impetrante pode desistir dessa ação. E aí eu pergunto a vocês, será que nessa situação aplica-se o disposto no Código de Processo Civil? Tem uma disposição específica lá do Código de Processo Civil, artigo 267, parágrafo 4º, e dispõe o seguinte, olha, 267, parágrafo 4º do CPC, depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Né? Aplica-se esse dispositivo ao mandado de segurança ou não? Será que após o prazo para a prestação das informações pela autoridade coatora, o impetrante não pode desistir do mandado de segurança? Aplica-se ou não? O que vocês acham? Nossos estudantes aqui, o que vocês pensam? Aplica-se ou não o 267, parágrafo 4º, ao mandado de segurança? Né? O que acontece, gente? Vejam só, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já tiveram oportunidade de se manifestar sobre isso. E chegaram à seguinte conclusão: não se aplica o disposto no 267, parágrafo 4º, ao mandado de segurança. Portanto, mesmo após decorrido o prazo para a resposta, para a prestação de informações por parte da autoridade coatora, ainda assim o impetrante poderá desistir do mandado de segurança, contanto que não tenha havido o julgamento do mérito do mandado de segurança. Ok? Então, verifiquem. O impetrante perdeu, foi julgado improcedente o seu pedido em mandado de segurança, ele recorre ao tribunal. Pode desistir do recurso ou não? Pode desistir do recurso ou não pode? Pode desistir do recurso. Ele pode desistir do recurso interposto, mas não pode se eximir daquela sentença que lhe é contrária. A sentença permanecerá intacta. Ele não pode se desvencilhar dos efeitos e da eficácia de uma sentença que lhe foi desfavorável. Ele pode desistir do recurso, mas mantém intacta a sentença concedida com eficácia mandamental. Outra questão interessante: competência para o processo e julgamento do mandado de segurança. Quem é que possui competência para processar e julgar o mandado de segurança? E aqui, mais uma vez, notem, a semelhança do que ocorre com o mandado de injunção, na ação de mandado de segurança, o critério de definição da competência é o critério em razão da pessoa. O critério ratione persone, o que define a competência, o foro competente, o órgão jurisdicional competente para julgar a ação de mandado de segurança é quem seja a autoridade coatora. Vai depender de quem seja, de qual a categoria da autoridade coatora, qual a sua localização e sede funcional. A depender de quem seja a autoridade coatora, nós vamos definir de quem será a competência para julgar e apreciar essa ação. A nossa Constituição Federal prevê em diversos dispositivos competência dos tribunais para o julgamento do mandado de segurança. 105.1, 102.1, nós temos competência do STF, competência do STJ, competência dos tribunais superiores, a depender da autoridade coatora e sua categoria. É irrelevante, para fins de fixação de competência, a matéria que estiver sendo discutida. É irrelevante. É irrelevante a natureza da matéria. O que importa é quem seja a autoridade coatora. Se a autoridade coatora, apontada como coatora, que pratica a ilegalidade ou abuso de poder, for o presidente da República ou o ministro de Estado, a competência para julgar a segurança vai ser de quem? Supremo Tribunal Federal, artigo 102.1 da Constituição Federal. Se a autoridade coatora for, por exemplo, uma autoridade federal subalterna, a quem compete julgar esse mandado de segurança? Competirá aos juízes federais. Se o presidente da República
delega uma atribuição ao ministro de Estado. E esse ministro de Estado pratica determinada ilegalidade com essa delegação. A quem competirá julgar o mandado de segurança? Competirá ao Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o presidente da República, em mandado de segurança, ele é julgado perante o STF, mas o ministro de Estado ele é julgado perante o Superior Tribunal de Justiça. Vejam, dentro dessas regras previstas pela Constituição Federal, há uma questão, uma observação muito importante. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu em diversas oportunidades que a competência para julgar mandado de segurança, em se tratando de atos praticados pelos tribunais do Poder Judiciário, atos praticados pelo presidente de algum tribunal do Poder Judiciário, atos praticados por câmaras, grupos, turmas, que integram a seção dos tribunais, que integram a composição dos tribunais brasileiros, esses atos praticados por tribunais, a competência para julgar mandado de segurança é dos próprios tribunais dos quais surgem esses atos. Então, se eu tenho um ato ilegal, um abuso de poder, um ato ilegal, praticado por um órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, uma turma do Superior Tribunal de Justiça, quem é que julga esse mandado de segurança? O próprio Superior Tribunal de Justiça, o próprio STJ. Se a autoridade coatora for o presidente do STJ, quem é que julga esse mandado de segurança? O próprio STJ. Se é um ato praticado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, quem é que julga esse mandado de segurança? O próprio TST. Atos praticados pelos tribunais, julgados pelos próprios tribunais. Evidentemente, com possibilidade de recurso às instâncias posteriores. Me diga uma coisa. De quem é a competência para julgar mandado de segurança no âmbito da justiça estadual? No âmbito da justiça dos estados. Existe previsão de competência para julgamento de mandado de segurança no âmbito da justiça dos estados? Mesma observação que eu fiz em relação ao mandado de injunção. Vai depender da Constituição de cada Estado membro a fixação da competência para julgamento de mandado de segurança pelos tribunais de justiça estaduais e pelos juízes de direito estaduais de primeira instância. A própria Constituição de cada Estado, portanto, terá autonomia legislativa para fixar e disciplinar essas regras de competência. Meus amigos, outro detalhe importante que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito à classificação do mandado de segurança. O mandado de segurança ele é classificado em individual e coletivo, repressivo e preventivo. Né? Repressivo, preventivo, individual e coletivo. Repressivo quando ele se destina a combater uma lesão a um direito líquido e certo que já se concretizou. Preventivo quando ele é impetrado diante da iminência, diante da ameaça de uma lesão a um direito líquido e certo do cidadão. Ele tem conotação preventiva ou repressiva. E ele pode ser individual ou coletivo. Individual impetrado por uma única pessoa. Coletivo. O mandado de segurança coletivo, esse suscita diversas polêmicas. É uma questão interessantíssima que suscita diversos questionamentos e indagações. Eu gostaria de falar o seguinte. Em relação ao mandado de segurança coletivo, me parece, inclusive, que nós temos uma indagação que vem das ruas. Uma pergunta que nós ouviremos aqui agora, que vem das ruas. Vamos colocar na tela, por favor, essa pergunta? Verificando aí qual a dúvida da população sobre mandado de segurança coletivo. Meu nome é Paulo, eu queria saber se o mandado de segurança pode ser ajuizado por um grupo de pessoas. Muito bem, pergunta do Paulo. A pergunta do Paulo é se o mandado de segurança pode ser ajuizado por um grupo de pessoas. Né? O mandado de segurança pode, Paulo, pode sim ser ajuizado por um grupo de pessoas. Nós estaremos aí diante de uma das duas situações. Se ele é impetrado por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas em litisconsórcio ativo, interesses individualizáveis, interesses individuais,
nós estamos diante de um mandado de segurança individual. Agora, se o mandado de segurança é coletivo, ele tem como legitimados partido político com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe e associações regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, quais são os legitimados ativos do mandado de segurança coletivo? Repetindo, partido político com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe e associações regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa de interesses de seus membros ou associados. Essa legitimação coletiva, é bom que se diga, que essa exigência da Constituição válida há pelo menos um ano, ela só é exigível das associações. Tá? Ela não se aplica às organizações sindicais e entidades de classe. É uma exigência, a exigência da pré-constituição, só é válida e exigível das associações de classe, conforme interpretação que lhe conferiu a jurisprudência dos tribunais superiores. No mandado de segurança coletivo, vejam, o interesse defendido, ele pertence a uma categoria, ele pertence a um grupo, ele pertence a uma classe de pessoas. A dúvida que se coloca é a seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal, lá no seu inciso 21, questão importante essa, hein? Artigo 5º da Constituição Federal, lá no seu inciso 21, ele traz a seguinte disposição: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. A dúvida que se coloca, então, é a seguinte: será que para impetrar mandado de segurança, a associação, a entidade associativa, depende da prévia autorização de todos os associados que serão representados ou não? Essa é a dúvida que se coloca, né? Essa exigência da prévia autorização por escrito de todos os associados, de toda a categoria, é uma exigência que se aplica ao mandado de segurança coletivo? Resposta: não, não é uma exigência. Essa interpretação foi dada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejam que a interpretação que foi dada foi a seguinte: o artigo 5º, inciso 21, consagra uma regra de representação processual. Ele traz uma regra de representação processual. E por trazer uma regra de representação processual, é que se faz obrigatória a prévia autorização de toda a categoria que está sendo ali representada pela entidade associativa. Agora, em se tratando de mandado de segurança coletivo, nós não estamos diante de representação processual, mas sim diante de uma verdadeira substituição processual. A regra é de substituição processual. A associação de classe, a entidade de classe, está atuando ali na condição de legitimado extraordinário. Não há uma simples representação, mas sim uma legitimação extraordinária. E por haver essa legitimação extraordinária, dispensa-se a autorização dos membros que integram a entidade associativa. Presume-se que aquela entidade associativa dispõe de autorização para representar judicialmente os interesses dos associados. Tratando-se de regra de legitimação extraordinária e substituição processual, portanto, como ocorre no mandado de segurança coletivo, dispensa-se essa prévia autorização relativamente à exigência do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Agora notem, tomem cuidado com a seguinte situação: se eventualmente a entidade associativa for representar os seus associados através de qualquer outra ação que não seja um mandado de segurança, qualquer outra ação que não seja um mandado de segurança, a exigência da prévia autorização é obrigatória, é imprescindível.
Tá? Não se pode abrir mão dessa exigência. Então, ela só é dispensável em se tratando de mandado de segurança coletivo, porque ali há uma legitimação extraordinária. Qualquer outra ação proposta por entidade associativa em benefício dos seus associados, exigência da prévia autorização dos associados. Ok? Inclusive em mandado de injunção, hein? Vejam, inclusive em mandado de injunção. Ok? Mandado de injunção, exigência da prévia autorização de todos os associados na propositura do mandado de injunção coletivo. Ok? Muito bem. Uma outra questão interessante que é a seguinte. Ainda dentro do mandado de segurança coletivo, eu quero tratar de basicamente mais duas questões importantes com vocês. Será que o interesse a ser defendido no mandado de segurança coletivo deve necessariamente pertencer a toda a categoria, a todo o grupo ou a toda a classe que está sendo representada? É exigível que esse mandado de segurança coletivo venha defender um direito que pertença a toda a classe indiscriminadamente, a toda a categoria, a todo o grupo ou não? Será que esse direito pode pertencer a apenas uma parte daquele grupo que está sendo representado? O que vocês acham? O que vocês imaginam?